Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de cura e libertação. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 18, que tem como título Jesus cura um homem cego chamado Bartimeu. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. Jesus cura um homem cego chamado Bartimeu em resposta à fé deste homem. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura de um homem cego chamado Bartimeu. A narrativa do texto bíblico que nós vamos ler neste momento de forma linear está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo de número 18, versículos 35 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, chamado Bartimeu. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Estratificando um pouco este texto, esta narrativa lida, nós temos que, em primeiro lugar, houve o anúncio da passagem de Jesus onde estava o cego Bartimeu. Jesus, aproximando-se então da cidade de Jericó, havia na beira da estrada um homem cego chamado Bartimeu, que estava assentado a pedir esmolas. Bartimeu, ouvindo o alvoroço da multidão que acompanhava Jesus, perguntou o que era aquilo. Ao que responderam-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava por ali. Frente a esta informação, Bartimeu faz o clamor a Jesus. Ele clama a Jesus. Então, ao saber que era Jesus que passava por ali, Bartimeu clama a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porém, foi impedido de ir ao encontro de Jesus e foi ainda repreendido pelos discípulos de Jesus para que se calasse. Bartimeu não se calou e gritou muito mais alto para Jesus ter misericórdia dele. Jesus, ouvindo então este clamor, ele cura o homem cego, chamado Bartimeu. Diante do forte clamor de Bartimeu, Jesus pede aos seus discípulos para que trouxesse um homem cego à sua presença e então faz a seguinte pergunta: Que queres que eu te faça? Bartimeu responde que queria ser curado pelo Senhor e voltar a ver. Jesus prontamente atendeu o pedido do homem cego, dizendo-lhe: Recupera a vista, a tua fé te salvou.
O homem imediatamente voltou a enxergar e se juntou à multidão, seguindo a Jesus e glorificando ao Senhor. Quais ensinamentos, então, nós podemos extrair desta narrativa bíblica da cura do homem cego chamado Bartimeu? Em primeiro lugar, não podemos ser acometidos da cegueira espiritual. Apesar de sua cegueira de ordem física, Bartimeu não tinha deficiência em seu espírito da cegueira espiritual, reconhecendo Jesus como sendo o filho de Davi e, portanto, o Messias, o Salvador da humanidade. Ele compreendeu que a sua saúde espiritual iria, sem dúvida, ou seja, pela fé, restaurar a sua saúde física, isto é, a sua integralmente visão. Bartimeu creu que aquela oportunidade de estar com Jesus era única para obter a bênção da cura física. Neste contexto, não podemos permitir que a cegueira espiritual venha se instalar em nosso ser, através da incredulidade, e com isso comprometer a nossa salvação em Cristo e a vida eterna a ser desfrutada a partir da nossa vida terrena. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor, no versículos de número 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Hoje, pessoas que não são cegas fisicamente estão espiritualmente cegas, porque não conseguem enxergar o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, ou seja, o Evangelho de Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 12, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Portanto, não podemos admitir de forma nenhuma ser acometidos de cegueira espiritual. Devemos enxergar Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, porque só Ele pode nos conceder salvação e vida eterna. Outro ensinamento é que Bartimeu foi perseverante. Diante dos obstáculos interpostos pelos discípulos de Cristo, ao não permitir que Bartimeu não fosse ao encontro de Jesus, e diante da repressão que eles fizeram sobre ele, para que se calasse, Bartimeu, de forma perseverante, não se intimidou e passou com voz mais forte e estridente a clamar pela misericórdia de Jesus. Esta perseverança chamou a atenção de Jesus, que parou em sua caminhada e pediu aos seus discípulos que trouxessem Bartimeu à sua presença para curá-lo. Nós cristãos sejamos perseverantes quanto aos nossos objetivos de ordem natural e ou sobrenatural, no caso espiritual. Não desistamos de nossos propósitos, porque Deus nunca desiste de nós. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, eles frutificam com
perseverança. E aqui estamos falando da explicação da parábola do semeador, que foi ensinada pelo seu Jesus. Então, a boa terra, ela frutifica sobre o reino de Deus em seu coração, retém a palavra, ou seja, guarda a palavra e pratica. E isto se frutifica com perseverança. O terceiro ensinamento é o exercício da fé racional de Bartimeu. Bartimeu agiu a sua fé racional, pois, como já mencionamos, não se intimidou ou desvaneceu de forma nenhuma. Mesmo com as suas limitações físicas e mesmo com as dificuldades interpostas pelos discípulos, entre ele e Jesus. Bartimeu respondeu à indagação de Jesus com firmeza e fé sobre o que queria que Jesus fizesse em seu benefício. E assim recebeu do Senhor a cura física, passou a enxergar e imediatamente se juntou à multidão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Sigamos a Jesus exercendo uma fé racional, não se glorificando em nós mesmos, mas tão somente se gloriando em conhecer ao Senhor, que esta é a verdadeira glória. Jeremias, capítulo de número 9, versículos 23 e 24, diz assim: a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Me agrado, diz o Senhor. Amém. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo aprendemos que não podemos permitir que a incredulidade nos remeta a um estado de total cegueira espiritual, ou seja, não ter a capacidade de enxergar as coisas espirituais, considerando que a nossa saúde espiritual é indispensável para o nosso bem-estar e saúde física. Aprendemos que a perseverança nos capacita a sermos resilientes, ou seja, sermos extremadamente resistentes às dificuldades, obstáculos, reveses e intempéries de nossa vida. A perseverança gera em nós a esperança de vitória em nossos objetivos de ordem natural e espiritual, sob as bênçãos do Senhor Jesus. Finalmente, vimos que o exercício da fé racional agrada a Deus e nos coloca diante dele para recebermos do Senhor paz, graça, misericórdia, salvação e vida eterna. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, do conjunto de milagres de cura e libertação, vamos estudar o milagre de número 19, que tem como título Jesus cura um homem surdo e gago. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da nossa série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.